Ontem nós tivemos mais um discurso do ex-presidente Lula após a saída da prisão em Curitiba. Você viu esse discurso? Caso você não tenha visto, o link vai estar aqui na descrição. Ele é um discurso longo, em torno de 45 minutos. Coloque em velocidade 2 vezes, porque o Lula ele fala um pouco devagar, então você não vai perder absolutamente nada. Mas esse discurso é um discurso importante que a gente analise e principalmente porque esse discurso ele é um marco nesse novo momento político e uma definição de algo que estava um pouco ainda indefinido, que era a liderança das esquerdas. Com esse discurso, Lula se coloca como sendo o líder das esquerdas nesse momento no Brasil. É um discurso de quem vai liderar as esquerdas, é um discurso de quem vai liderar a oposição. E é claro que isso tem impactos para Ciro Gomes e nós vamos discutir isso mais para o final do vídeo. Isso porque o Ciro Gomes estava tentando liderar a esquerda, a oposição, vamos colocar do modo mais amplo, mas quem vai fazer isso é Lula e isso ficou muito claro com um discurso muito forte, um discurso com alguns símbolos que nós vamos mencionar aqui também, e um discurso de marcar território. Lula marca a sua posição e agora ele é o líder das esquerdas e o discurso dele foi um discurso para mostrar isso, que ele é essa pessoa que irá liderar a esquerda. Mas antes, vamos falar sobre a estética desse discurso. Algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas, eu até anotei alguns pontos aqui para não deixar passar absolutamente nada, isso é muito importante. A primeira delas é que Lula esteve de preto. Assim como na sexta-feira, Lula ontem esteve de preto. O que isso significa? Bom, significa que Lula não esteve de verde, também não esteve de amarelo e muito menos de vermelho. Lula esteve de preto. Todo o entorno de Lula tinha bandeiras vermelhas, a bandeira do PT, a bandeira do MST, havia muito vermelho em volta de Lula, no cenário, mas Lula em si estava de preto, como eu estou agora, uma cor neutra, mas eu estou aqui de preto por conta da iluminação, porque aí se a iluminação bate, é branco, reflete, não fica muito bom, então por isso que eu sempre uso preto ou cores escuras nas minhas gravações. Mas Lula esteve de preto, uma cor neutra, para não simbolizar absolutamente nada, para mostrar a sua neutralidade e um certo lulinha, paz e amor, como nós vamos ver nos pontos que eu pesquei nesse discurso. Outra questão importante, Fernando Haddad esteve ao lado de Lula em todo o discurso. Isso é importante. E Lula disse que Haddad vai andar junto dele. Logo quando o PT perdeu a eleição, a alta cúpula do PT disse que o PT sairia em carreata, com Fernando Haddad, Gleisi e vários outros, sairia em carreata pelo Brasil, levando a campanha Lula livre. Eu achava que naquele momento seria excelente isso, porque era necessário forjar um herdeiro político para Lula, um substituto, alguém que pudesse herdar o capital político de Lula. E Haddad, ele agora é uma pessoa conhecida no país inteiro, então poderia ficar conhecido como o filho de Lula. Mas não foi isso que o PT fez e eu acabei criticando bastante. Mas agora, com Lula, que é o mestre das carreatas, saindo com Haddad, Haddad pode herdar o capital político de Lula para 2022. Isso porque, gente, nós temos que lembrar, Lula tem 74 anos, em 2022, daqui 3 anos, vai ter 77 para 78, já é uma idade avançada, não sabemos quais serão as condições físicas de Lula nas próximas eleições, ele passou por um momento muito complicado, já também teve câncer, e nós precisamos, e tudo isso debilita a saúde, e nós precisamos saber lembrar que Lula não é ainda, não é inocente, não é ficha limpa, ele tem um processo contra ele correndo, então nós precisamos saber qual vai ser a condição, a situação jurídica de Lula até 2022 e se ele estará condenado, se ele estará preso ou não, porque Lula ter saído da cadeia não significa que ele é inocente, significa que o processo ainda está sendo julgado e Lula tem os seus recursos a serem julgados, então isso não significa que o Lula é inocente, temos que deixar tudo isso muito claro, por quê? Porque ainda há o julgamento. E foi um discurso, como eu falei, é um discurso que o coloca como sendo líder da esquerda, pelas suas palavras, foi um discurso que chama os brasileiros, é um discurso que chama a juventude, ele fala da juventude, chama a juventude para a briga, vamos colocar assim entre aspas, e chamou os outros partidos também, chamou o Marcelo Freixo, chamou outras pessoas, outros candidatos,
outros partidos, falou do PSOL, falou do PCO, salvo me engano, falou os outros partidos, mas não falou do PDT e também não falou de Ciro Gomes. Talvez isso seja bom para Ciro, porque Lula e o PT pelo menos Lula, já não enxerga mais o Ciro Gomes ou o PDT como fazendo parte desse grupo ali que o PT tem a sua hegemonia nas esquerdas. Ele vê o PDT como sendo um partido e o Ciro Gomes como sendo um candidato, um político à parte do PT. E hoje o Marcelo Freixo cravou que ele sairá como prefeito, como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro com o apoio do PT. Então perceba que essa posição do Lula chamando e o Freixo saindo como candidato apoiado pelo PT, isso mostra a força do Lula, isso mostra a presença dele como sendo o líder da oposição. Outro ponto muito, mas muito importante. O discurso do Lula foi um discurso para todas as pessoas, para todos os brasileiros. Na hora que ele fala do Eduardo Moreira, ele evita fazer uma crítica aos ricos. Ele até fala, não, nós não temos nada contra essas pessoas. Então isso ficou muito bom, não temos nada contra. É um aceno do Lula para tranquilizar as elites, para tranquilizar talvez o Deus mercado, essa instituição que as pessoas não sabem reconhecer, que ninguém sabe o que é, mas falam como se ele fosse de carne e osso, o Deus mercado. E foi um discurso contra a extrema direita. Essa fala do Lula, esse discurso do Lula, um discurso de união, um discurso de pacificação. Pacificação por quê? Porque ele ataca pontos importantes. Ele faz ataques pontuais, mas, por exemplo, tem um determinado momento que ele ataca o Deltan Dallagnol, mas ele não ataca o Ministério Público. Ele ataca pessoas pontualmente, mas ele não ataca o Ministério Público. Ele até fala que ele fez amizades enquanto ele estava na prisão, mas ele fala que não vai citar os nomes porque eles podem ser perseguidos. Então perceba que foi um discurso que ele não ataca as instituições. Isso é diferente de Bolsonaro. E ele se antagonizou, se contrapôs a Bolsonaro nesse ponto. Enquanto o Bolsonaro ataca as instituições, o Lula ele ataca apenas o indivíduo e não a instituição. Ele defende o Ministério Público. A fala dele com relação aos Estados Unidos também mostra isso. Ele atacou Donald Trump, falou para Trump tomar conta do país dele, mas ele não ataca os Estados Unidos. Então é um ataque, é uma crítica individualizada e não uma crítica à instituição. E ele mesmo falou, nós precisamos defender o país da destruição. E essa é uma destruição institucional provocada por Bolsonaro. Caso você queira entender mais a respeito dessa destruição de Bolsonaro, vai ter o link aqui embaixo, desse lado aqui, ó. Aqui onde está a minha mão, vai haver no final do vídeo uma playlist com vídeos que eu criei falando entendendo o Bolsonaro. O primeiro deles é para que você possa entender a destruição de Bolsonaro. Outra coisa interessante é que ele manda um recado, ele chega e fala o seguinte, eu estou de volta. E esse é um recado para o Moro, esse é um recado para o Bolsonaro e principalmente para o Paulo Guedes, porque ele falou de economia, ele comentou a respeito da economia e na hora que ele fala sobre economia, ele dá uma aula, um banho no Ciro Gomes. Por que ele faz isso? Porque ele sabe como falar. Foi um discurso de improviso, um discurso que Lula não leu, um discurso que as palavras começaram a vir e ele tem essa capacidade de cativar. O que é muito diferente do Ciro Gomes, que tem um discurso muito mais acadêmico. O Lula ele tem um discurso muito mais didático, é um discurso que ele consegue se comunicar com a população. Ele sabe como dialogar com as classes, com as massas. O Ciro Gomes, por exemplo, eu já venho falando isso há um certo tempo, o Ciro Gomes sabe disso, ele sabe da capacidade de comunicação dele, ele sabe que ainda tem alguns defeitos, mas, por exemplo, para explicar uma situação a respeito do crédito, o Ciro Gomes iria utilizar números, iria utilizar dados. O Lula falou isso de um modo muito simples, sem falar um número. Ele falou o seguinte, olha, a taxa de juros caiu, a taxa Selic caiu, mas o seu cartão de crédito ficou mais barato? O seu crédito ficou mais barato? Pronto, as pessoas já entendem. As pessoas entenderam, não precisa citar números, não precisa citar absolutamente nada. E essa é uma diferença entre Lula e o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele estava tentando liderar a esquerda. Ele estava tentando liderar a oposição. E a oposição do Ciro Gomes é uma oposição super inteligente. Porque além de mostrar pontos do governo Bolsonaro que ele acha que são pontos ruins, ele faz uma contraproposta. Ele mostra uma alternativa. Então a oposição que
Ciro Gomes faz é uma oposição excelente, é uma oposição inteligente e essa é uma oposição que faz com que o Brasil possa crescer em termos políticos. E a fala do Lula a respeito da economia também é muito boa, porque agora parece que quando o Lula chamou o PT para de fato começar a fazer oposição ao governo Bolsonaro e ele fala sobre economia, isso mostra que nós podemos começar a discutir outros pontos que não só a questão da mentalidade de classe média, da ideologia da classe média, que é a corrupção. Ah, honestidade, candidato é honesto ou é desonesto? Então vou votar nesse ou vou votar naquele. Não, nós precisamos começar a discutir projetos econômicos. Nós precisamos começar a discutir a nossa sociedade. E esse aceno do Lula foi um aceno excelente, porque nós agora podemos começar a discutir projetos na esquerda, e assim eu espero. E como podemos utilizar esses projetos na esquerda para discutir também os projetos da direita, os projetos de Bolsonaro. Se o PT começar a fazer uma oposição inteligente junto com o PDT, não junto os dois integrados, unidos, mas uma oposição inteligente. Cada um faz a sua oposição ao governo Bolsonaro, nós podemos começar a discutir mais projetos. Nós temos o projeto econômico do PT, nós temos o projeto econômico do PDT, nós temos o projeto econômico do Paulo Guedes e vamos discutir. O que faltou ao PT foi ter apresentado uma proposta de reforma da Previdência mais contundente. Ciro Gomes apresentou, o PT poderia ter apresentado. Vamos discutir essas duas propostas? Vamos discutir junto com a proposta do Paulo Guedes? E assim a gente consegue educar melhor o país. Nós conseguimos crescer como país em termos políticos. Então eu espero que de fato, como eu falei no meu outro vídeo, eu espero que de fato essa oposição do PT seja uma oposição inteligente. E o Lula falando de economia foi excelente, porque nós podemos começar a discutir os projetos também do Lula. Outra coisa que ele falou, que é uma jogada genial. Lula, ele é um gênio da política, isso aí é incontestável. Se você fala que não, isso é só picuinha sua, é birrinha sua e me mostra a sua infantilidade. Algumas coisas precisam ser admitidas, tem que dar o braço a torcer. Ele é um gênio da política. E ele falou que durante o período que ele ficou na cadeia, ele ficou até mais religioso. Olha só, Lula sabe que há uma parcela muito forte da camada religiosa que apoia Bolsonaro. Então ele começa a falar isso para já começar também a tocar os corações dos evangélicos, os corações dos cristãos. E ele, dois pontos agora para encerrar o vídeo, no discurso dele, ele fala que ele vai lutar pelos mais pobres, porque o governo Bolsonaro é um governo para os ricos, e ele vai lutar pelos mais pobres, porque ele vai lutar para os pobres terem uma melhor condição de vida. Então ele já começa a tocar naquele passado, naquela memória afetiva que as pessoas têm dele, e é um projeto para os mais pobres. Porque na visão de Lula, que é uma visão completamente diferente de Paulo Guedes, e é uma visão semelhante à de Ciro Gomes, os dois pensam igual nesse ponto, que quem puxa a economia, na verdade quem empurra a economia são os mais pobres. São os mais pobres que puxam a economia. E quando o Paulo Guedes fala que a culpa da economia do Brasil estar assim é dos mais pobres, porque os mais pobres eles não poupam o dinheiro, na verdade, o Lula acredita que quem empurra a economia, quem faz a economia crescer, são os mais pobres porque eles gastam o dinheiro. E é o dinheiro circulando que faz a economia girar. E por fim, Lula deu um tapa de luva de pelica no rosto de Bolsonaro. Porque Bolsonaro pode xingar, Bolsonaro é agressivo, Bolsonaro é bélico e ele possivelmente vai xingar Lula. Porque Bolsonaro, nos momentos, ele perde um pouco a compostura e ele xinga. E o que Lula fez quando a população ali, os presentes, começaram a xingar Bolsonaro? Ele falou assim, não permitiu que as pessoas xingassem Bolsonaro. Então, olha só o que acontece. Se Bolsonaro xingar Lula já deu a letra, falou, olha, eu não vou xingar. Se ele quiser vociferar, se ele quiser agredir, se ele quiser xingar, ele que xingue, porque eu não vou fazer isso e também não vou deixar ninguém fazer que esteja perto de mim xingar Bolsonaro. Isso mostra uma certa grandeza e isso dificulta o ataque de Bolsonaro, porque se Bolsonaro xingar Lula fala o seguinte, ó, eu não vou dar bola porque eu já falei que eu não vou te xingar. Eu vou tratar você com respeito. Ou se você quiser me tratar com respeito, ótimo. Se você não quiser, você é um bobão. É basicamente isso que Lula fez com Bolsonaro. Ele conseguiu dar um cheque, uma inversão tática, um nó tático, que é como o pessoal fala do futebol, em Bolsonaro. Então os ataques de Bolsonaro, chamando Lula de preso, de presidiário, enfim, de cachaceiro, isso não vai funcionar, porque Lula não vai reagir. Então esse foi um discurso muito interessante do Lula. Sugiro que você veja, o link vai estar aqui na descrição. É um discurso onde, como eu falei, ele se coloca como líder da oposição, ele é o que vai liderar a oposição, porque ele chamou as pessoas para fazer isso. Ciro Gomes, Ciro fica escanteado dessa forma, mas Ciro Gomes ainda tem
uma chance, eu vejo. Pelo seguinte, como Lula vai liderar a oposição, é muito possível que haja esse antagonismo PT, essa concentração das atenções entre PT e PSL. Só que faltam 3 anos até a campanha eleitoral. Então isso pode provocar um desgaste. Provocado pelo próprio Bolsonaro, porque com 6 meses de governo, Bolsonaro já falou que ele estava em campanha para 2022, que ele iria tentar a reeleição em 2022. Então isso provoca uma constante campanha eleitoral, 4 anos de campanha eleitoral e campanha cansativo. Então o que pode acontecer? Essa disputa do PT com o PSL pode provocar um cansaço na população. E o Ciro Gomes ele pode aparecer como sendo uma via alternativa para aqueles que estão cansados de PT e para aqueles que estão cansados também de Bolsonaro. E nesse sentimento de cansaço, Ciro Gomes ele pode acabar emergindo, disputando com Luciano Huck. E ele já viu, ele já percebeu isso na entrevista do Pânico, que a disputa dele não é com o PT, mas sim com o Luciano Huck. E nesse cenário, apesar do Ciro Gomes ter saído enfraquecido, ter saído perdendo, porque ele não conseguirá mais liderar a oposição, porque agora Lula é que lidera a oposição, o que sai na pior situação é João Dória. Porque nessa via alternativa a PT e PSL, nós vamos ter aqueles mais à esquerda e também aqueles mais à direita. Os mais à esquerda vão ser disputados por Ciro Gomes, os mais à direita vão ser disputados por Luciano Huck, caso ele saia como candidato em 2022. Quem fica de fora, quem mais perde com isso é João Dória. Posso comentar isso em um outro vídeo, esse vídeo aqui está ficando muito longo já, 16 minutos, então se você quiser comente essa posição, essa disputa pelo centro, podemos dizer assim, ou pelos cansados de Bolsonaro e PT, deixa aqui nos comentários que a gente faz essa análise aqui sem nenhum problema. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal do Professor Leonardo, ative as notificações, deixe seu like, o seu gostei, o seu comentário sempre importante para a nossa reflexão e também me siga no Twitter, @profleoficial. E ficou melhor a imagem, né? Ficou mais claro, ficou mais nítida. Deixe aqui o seu comentário a respeito disso, se a imagem ficou melhor, se o som está melhor, para que aos pouquinhos a gente possa ir sempre melhorando. Agora estou gravando em 20 FPS, acredito que tenha ficado melhor. Mas deixa aqui nos comentários o que você tem achado dessas melhorias aqui no vídeo.